para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa nos cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viu, senão a Jesus. Versículo 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo: Por que dizem então os escribas que é vista que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram de tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falaram desde João Batista. Amém? Louvado seja Deus. É um texto que nos chama a atenção, porque a transfiguração ela vai ser um momento crucial, porque Cristo ele já havia de padecer no Calvário, já estava perto da crucificação, estava muito próximo de Cristo subir ao Calvário. Mas antes, até mesmo de ele ir ao Getsemane, ele decide chamar os seus discípulos, e a Bíblia vai dizer que comumente ele fazia, de novo ele chama Pedro, Tiago e João. Não é mistério para os irmãos saber que Pedro, Tiago e João, eles eram íntimos de Jesus. Nós sabemos que Jesus na casa de Jairo não deixou entrar nenhum dos discípulos, não é ninguém senão Pedro, Tiago e João. E no Getsemane também Cristo só chama Pedro, Tiago e João. Em Gálatas 2:20 a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João eles eram considerados colunas da igreja. Então Cristo vai chamar Pedro, Tiago e João para lhe mostrar algo que eles nunca viram. Ele vai levar esses 3 discípulos para um alto monte, para lhe dar uma visão que eles nunca tiveram. E a Bíblia diz que ele vai para um alto monte. A Bíblia não fala aonde era esse monte. Alguns estudiosos dizem que o monte era o Monte Tabor. Outros estudiosos seguem a linha de que era o Monte Hermon. Mas por certo ninguém sabe qual era o monte aonde Jesus levou esses discípulos, aonde foi executada a transfiguração. Mas ele vai ao alto monte. Em Jerusalém também não havia muitos montes altos. Acredite-se que seja o Hermon, porque o Hermon era o monte mais alto que havia em Jerusalém. Ele leva os discípulos para esse monte alto. E no versículo 2 ele diz: E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. No livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória. Não é isso? Despiu-se da sua glória. Vamos lá, quem pode me ajudar? Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Quem achar, pode ler. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 5. O 6.
que sendo em forma de Deus, não teve compensação de ser igual a Deus. Antes, 7. Pode fazer o 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Amém? O versículo 6 diz assim: não teve por usurpação ser igual a Deus, é isso? 6. Sendo em forma de Deus. A palavra forma aqui, ela no grego significa morfo. A nossa palavra, da onde se origina a nossa palavra transformação, né? Forma, morfo, né? Dá um sentido não simplesmente de aparência. Porque se nós vemos aqui na transfiguração, você observa que o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, houve uma mudança de aparência. A sua aparência mudou. Mas só que, eu quero que os irmãos entendam que muito mais do que uma aparência, o que mudou foi a essência, a natureza. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, fez o quê? Esvaziou-se da sua glória. Observe que esse esvaziou-se da sua glória é totalmente tomar a forma de homem. E a Bíblia diz que ele se fez em forma de servo semelhante aos homens. Essa palavra forma aqui também aplica-se na transfiguração, porque Jesus Cristo, ele era o homem Deus e Deus homem. Mas só que a sua glória, a sua plenitude havia sido deixada no céu. Toda aquela glória que ele tinha, ele deixa para se tornar ser humano, como eu e como você. E os discípulos, apesar de ter visto todos os milagres e todas as maravilhas, nunca tinham vivenciado uma visão como aquela. Nunca tinham visto Cristo glorificado. E o que estava acontecendo nesse momento era que Cristo estava sendo glorificado. A transfiguração fala da plenitude de Deus, fala da glória de Deus que estava aparecendo a Jesus naquele momento. E a Bíblia diz que ele transfigurou-se. Ele não só mudou o seu aspecto, a sua aparência não simplesmente mudou, não foi só a sua roupa que ficou clara, não foi só o seu semblante que ficou como sol. A Bíblia está falando que a glória de Deus estava naquele momento, naquele lugar. Era uma manifestação real, era uma manifestação visível da plenitude de Deus em Cristo naquele momento. E a Bíblia nos diz que nesse momento em que ele transfigurou-se, aparece Elias e aparece quem? Quem? Moisés. Aparece Elias e aparece Moisés conversando com ele. Se você puder, esse texto, eu quero que você entenda aqui, ele também fala de um simbolismo muito grande. Ele tem um simbolismo muito grande. E nós vamos ver que Elias e Moisés não aparecem ali por acaso, né? Os espíritas, eles dizem que a encarnação é provada, segundo a Bíblia, por causa de Moisés, que morreu, né, e apareceu ali de novo. Sendo que o corpo de Moisés é um mistério, ninguém sabe onde está o corpo. E não pode haver reencarnação sem corpo. Ninguém sabe aonde está o corpo de Moisés. Diferente de Elias, que não morre. Elias, ele não experimentou a morte. Elias foi arrebatado em uma carruagem de fogo.
E é interessante porque nem Moisés e nem Elias têm sepulcro. E nem Jesus também tem sepulcro. Você vai observar que o sepulcro de Jesus é emprestado. É de José de Arimateia. Se você for procurar o túmulo de Jesus, não existe. O túmulo de Elias não existe. O túmulo de Moisés também não existe. E agora Moisés e Elias aparecem para que Cristo fosse exaltado pela lei e pelos profetas. Moisés nada mais é do que o grande legislador de Israel. Moisés nada mais é do que a representação da lei. E Elias nada mais é do que a representação dos profetas. Eles estavam ali representando a lei e representando os profetas. E eu te pergunto, quem Cristo representava? Alguém sabe me responder? Oi? Não entendi. Não, Cristo, Moisés representava as leis, Elias os profetas. E Cristo, o que Cristo representava ali naquela hora? A graça. Quem disse a graça? A graça. Cristo naquele momento era uma representação da graça. E os irmãos vão ver que depois da conversa, Elias e Moisés somem, mas Cristo, a lei passou, os profetas passaram, mas a graça ainda permanece. A graça ela ainda permanece. Aleluia. Aleluia. Os profetas passaram, a lei passou, mas a graça ainda permanece. Você pode adorar a Deus nessa noite, porque a graça de Deus ela permanece. Elias sumiu, Moisés sumiu, mas Jesus permaneceu ali entre os seus discípulos, representando que a graça de Deus estava naquele momento se tornando permanente, se tornando eterna, se tornando presente na vida dos crentes. Eu peço aos irmãos que me ajudem. Abra a sua Bíblia. Tem outras coisas interessantes que eu gostaria também de passar aos irmãos a respeito de Moisés e Elias. Quem puder, abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 24, versículo 15. E uma irmã abre em primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. Irmãos, eu quero que os irmãos me entendam, porque eu estou pausadamente explicando, porque isso é um estudo. Amém? Eu não posso. Eu sei que às vezes dá vontade de a gente, né? A tampa da chaleira voar, né? Como diz o nosso pré-bíblico. Mas a gente precisa, para a gente ter um entendimento melhor a respeito do assunto. Quem puder, me ajuda. Êxodo 24, 15, uma irmã, primeiro livro dos Reis, 19, 8. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. Amém? Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 8. Pode ler. E levantou-se, foi, comeu. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. Levantou-se, foi, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, no monte de Deus. Amém? Você observa que em vida Moisés e Elias também tiveram um algo extraordinário de Deus no monte. Você observa que no Monte Sinai, Moisés vai dizer: Senhor, mostra-me a tua glória. Ele diz: não há ninguém que veja a minha glória e viva, Moisés, mas eu vou passar. A Bíblia diz que Deus põe ele numa fenda de uma rocha, põe a mão e passa. Quando passa, Moisés vê as costas do Senhor. Elias, no Monte Horebe, fugindo de Jezabel, entra numa caverna. Antes da caverna, ele estava no Monte Horebe, pedindo a morte e dizendo que somente ele tinha ficado. E agora Deus aparece, Deus manda no anjo, dá pão, dá água ao profeta
E a Bíblia diz que com a força daquele alimento, com a força daquele pão e daquela água, ele caminhou 40 dias e 40 noites e não se cansou. Tanto Moisés e tanto Elias, eles vivenciaram alguma coisa extraordinária de Deus no monte. E eu te pergunto, nós como servos de Deus, homens de Deus, ministros de Deus, mulheres de Deus, será que nós poderemos nos satisfazer com o natural, sem nunca ter experimentado uma visão extraordinária de Deus, sem ter visto algo extraordinário de Deus? Não. O que nos sustenta, o que nos faz caminhar 40 dias, 40 noites, ainda é o pão, ainda é a água. O que nos faz permanecer é que um dia nós vimos o Senhor, assim como Moisés viu a glória de Deus naquele monte. Nós precisamos estar sempre relacionados com os mistérios de Deus, porque Deus, Ele tem algo para nos mostrar. Deus tem coisas que nós não conhecemos, coisas que nós não vimos, coisas que não pensamos, e Deus tem pronto para mim e para você, para que conheçamos os mistérios de Deus. Nós não podemos, entenda isso, não podemos ficar sem as experiências divinas. Tem crente que passa anos, você já ouviu a voz de Deus? Não ouviu, como é que é? Não conhece a voz de Deus, não sabe quando Deus está no lugar, não sabe quando Deus fala, não sabe quando Deus entra, quando Deus sai. E é isso que Deus quer para nós. Deus quer se manifestar. Sabe para quê, irmãos? Deus sabia que Deus sabia que Pedro, Tiago e João iriam passar por tempos difíceis. Deus sabia que eles precisavam ver algo extraordinário, para que quando viesse o tempo da crise, o tempo da dificuldade, eles pudessem ter em mente: olha, eu vou continuar firme, porque um dia eu vi o meu Cristo em cima de um monte mudar a sua face. E o mais extraordinário foi que apareceu Moisés e Elias falando com ele. Eu vi Moisés, eu vi Elias. Imagina, isso é coisa de doido. Imagine, irmãos, Pedro, Tiago e João explicando: eu vi Moisés e eu vi Elias conversando com Jesus no monte. Se ele falar assim, vai ser: cara, maluco, vocês estão ficando doidos. Eles morreram tantos mil anos atrás. Não tem como isso acontecer. Não tem como isso acontecer para você. Mas ouve isso comigo. Aconteceu, eu vi isso. E isso ficou impregnado na alma deles. Isso ficou marcado na história da vida deles. Se não vejamos, abra sua Bíblia em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. Isso não foi uma utopia, isso não foi um conto de carochinha, isso não houve de fato. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, o capítulo de número 1, eu vou ler, mas você mantenha a sua Bíblia perto e acompanha. Versículo de número 14: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já nos tem revelado, mas também eu procurarei em todas as ocasiões que depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber as virtudes e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas. O que é fábulas? Mitos, utopias, contos, fábulas. Nós não fizemos vocês conhecer as virtudes e a vinda de Cristo por fábulas. Mas olha o que ele diz: fábulas artificialmente. Sabe o que significa isso? É que tem gente que diz que viu e não viu. Existem pessoas que querem conduzir pessoas a Cristo dizendo que viu, mas não viu. São fábulas artificiais, são conjecturas, são
resposta, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Amém? Sinta a presença de Deus aqui nesse lugar. Você precisa entender que o que vai fazer você conhecer as virtudes de Cristo e a vinda de Cristo não são fábulas, não são contos de história. O que vai fazer é que aqui tem ministros que vivem experiências com Deus, homens que viram, homens que têm testificação do que Deus tem, do que Deus faz, homens que têm certeza e não simplesmente artifícios. Nós não precisamos usar de artifícios para você sentir a presença de Deus. Eu não preciso usar de artifícios para que Deus desça no meio do ambiente, para que Deus desça na igreja. A igreja é de Deus, o monte é de Deus. E se Deus quiser descer, Ele vai descer a hora que Ele quer, vai fazer a hora que Ele quer. Mas tudo isso com um objetivo, com um propósito. Deus nunca vai te mostrar nada para você simplesmente dizer que tem uma visão, para você simplesmente dizer que é um profeta. Não. Deus, quando te revelar alguma coisa, Deus, quando te mostrar alguma coisa, se prepara, porque é para coisas futuras, é para coisas longe, é para que quando vir os dias difíceis, você saber: eu tive uma experiência com Deus, eu estou firmado com Deus. Muitas pessoas que falam que vê anjo e vê a vida de qualquer maneira. Eu vejo um varão, eu vejo não sei o que, eu vejo isso. Olha para a vida da pessoa e eu falo: meu Deus, tanta gente na posição e não vê nada disso. Tanta gente orando, se santificando e não vê nada disso. Existem pessoas que estão lá fora desviadas, que já falaram para mim que foram no inferno. Quando estava na igreja, Deus levou no inferno e Deus levou no céu. Irmão, quem pisa um dia no céu, ou até mesmo pisa no inferno, nunca mais vai querer ir para lá. Aí eu tive uma experiência, eu tive no inferno, e está desviado. Eu fico imaginando: meu Deus, eu queria ter uma experiênciazinha dessa, né? Queria ter uma experiênciazinha para mim nunca mais duvidar. Eu vejo as pessoas que tiveram, que dizem, né? Que dizem que para mim isso é ilusão e é miragem. Eles estão vendo miragem, eles estão vendo fábula. Eles estão vendo o espírito da mentira que se apresentou a casa. Porque, irmão, quando Deus se revelar, Ele vai se revelar para aqueles que estão santificados por Ele. Amém? Acrescentou o estudo. Que maravilha, irmão. Essa é a minha proposta, participação. Eu fico feliz. Porque é isso que, irmãos, eu quando vim para a Assembleia de Freguesia, eu lancei uma proposta para o pastor e disse que nossa igreja seria conhecida como a igreja da palavra. Você só precisa pegar a palavra. Você para salvar uma alma, você não precisa ficar fazendo papagaiada dentro da igreja. Se você pegar a palavra da maneira simples, da maneira correta, da maneira com testemunho, acompanhada de testemunho, a alma se converte. Jesus cura, Jesus batida no Espírito Santo. Isso é a Assembleia de Deus. A próxima lição que vai vir agora vai falar também sobre esses assuntos, que são os dons espirituais e os dons ministeriais. E para confirmar o que o nosso irmão acabou de falar, eu lembrei de um texto aqui pelo Espírito Santo que nós vamos abrir para ler. Abra a sua Bíblia, porque tem gente, irmão, que está seguindo isso. Você sabia disso? Tem crente que já está 30, 50 anos na igreja, mas se chegar uma pessoa e falar: eu vi isso, acabou o dia da pessoa, a pessoa entra em problema, dá problema de coração, entra em vários processos que só Deus irmão. Sabe por quê? Porque não tem uma experiência única com Deus, uma experiência viva com Deus. Quem tem, irmãos, essa experiência não se move por nada. Vamos ler Colossenses. Aleluia! Colossenses, capítulo 2. Olha o que diz isso aqui, irmãos. Capítulo 2, versículos
16: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém, olha esse versículo aqui, observe isso. Ninguém vos domine a seu bel. Sabe o que significa bel prazer? Prazer próprio. Ninguém vos domine pelo seu próprio interesse, pelo seu próprio prazer. E ele vai dizer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Será que essa palavra se aplica aos nossos dias? Metendo-se em coisas que não viu e dizendo que viu. Sabe para quê? E outra coisa, ele vai falar que tendo aparência de humildade, né? Você observa que chegam com uma humildade tremenda. Eles chegam com uma humildade tremenda. A gente fica até assustado com a humildade desses tipos de pessoas. Mas na primeira oportunidade se levanta para dizer, tem anjos, né? E tantas outras coisas que estão vendo e não estão vendo nada, irmãos. Não tem o temor de estar na casa de Deus, dentro do templo de Deus. E nós, a minha proposta também era essa, que nós venhamos a buscar essas experiências com Deus, mas experiências que são legítimas e que são para bens futuros. Observe que ele vai dizer isso lá na frente. E quem escreve isso não é nem mesmo Pedro, porque quem escreve a carta de Pedro é Marcos, João Marcos, seu filho na fé. Ele propriamente não escreveu a segunda carta, nem a primeira, mas Marcos, que era seu filho na fé, fez questão de redigir o que Pedro estava falando. Então, irmãos, os irmãos observam que nós precisamos entender e compreender que a transfiguração de Cristo, ali estava a glória de Deus presente, mas para que Pedro, Tiago e João estivessem firmes, sabendo que aquele era o Cristo. Irmão, imagina Jesus morto no segundo dia. A tristeza tomava conta dos discípulos. Os discípulos, eles não tinham cabeça para nada, a não ser pensar na morte de Cristo. E será que ele vai ressuscitar? Será que vai ser? O que vai acontecer? Tomé já de criança não cria. Mas imagine os outros discípulos como que não ficam. E eles precisavam dessa visão. Eles precisavam de ter essa experiência com Deus, para que nesses momentos difíceis eles pudessem suportar. Amém? Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6. Pedindo um obreiro aqui do culto, ministro, irmão, para ler aqui do culto. Malaquias, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6. Traves da lei de Moisés, meu servo, a qual eu mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Desde eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia, o grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Os irmãos vão observar, lendo mais pausadamente, que aí nesse trecho do capítulo, versículo 4 ao versículo 6, aparece Moisés, a lei de Moisés, e aparece Elias que virá. Não é isso? Aparece Moisés e aparece Elias. Este livro é o livro de Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento. Antes que venha o grande dia do Senhor. Naquele momento estava acontecendo que Deus estava testificando que Cristo, Ele não simplesmente, até porque quando Jesus
se batiza nas águas, a gente vai ver o Espírito descendo em forma corpórea de uma pomba e dizer: este é meu filho amado, em quem me compraste. Já havia acontecido que Cristo tinha experimentado já uma experiência sobrenatural ali no batismo, quando desce o Espírito, né? E diz: olha, esse é meu filho, em quem tenho comprazido. Nós precisamos entender que a lei foi importante, os profetas muito importantes, mas tanto a lei como os profetas, eles apontavam para Cristo. Eles estavam sendo usados para que Cristo fosse mostrar, para que Cristo viesse. E os irmãos vão observar que aqui não vai falar de Cristo vindo como homem, vai falar ele vindo na sua vinda, para que se prepare para o dia da sua vinda, da vinda do Senhor. A nuvem, ela está em todos os momentos. Nós vamos observar que a nuvem aparece, e a Bíblia diz que quando a nuvem aparece, oculta eles ficam em oculto. E eu acho interessante porque uma nuvem, Deus mandar uma nuvem, é porque a nuvem representa a cobertura de glória, representa a cobertura divina, representa a coberta divina. E os irmãos vão ver, quem puder me ajudar, abra sua Bíblia aí em Atos 1, você vai ver que Cristo é assunto em uma nuvem. Então essa aparição aponta para a vinda de Cristo. Não só pensando que a lei de Moisés eram os antecessores de Cristo como os seus precursores, mas também de anunciar uma vinda, um futuro que estava bem próximo. E nós estamos prontos, nós estamos nessa noite prontos, preparados para que Cristo volte hoje, porque a Bíblia nos diz, a Bíblia nos assegura isso, que Ele virá. Ele, quando deu essa manifestação para Pedro, Tiago e João, Ele também estava dizendo: olha, se preparem porque eu vou voltar desse jeito. Eu, quando for voltar, eu vou voltar em uma nuvem. Aleluia! Eu subi em uma nuvem, mas eu também vou voltar em uma nuvem. Eu vou estar coberto, eu vou estar com a cobertura divina. Muitos não vão estar percebidos, mas a Bíblia diz que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Os irmãos observem que Moisés morre, mas Elias não morre. Sabe por que Moisés morre e aparece na transfiguração? Porque Moisés, ele é uma figura dos crentes que morreram em Cristo Jesus. E sabe por que Elias aparece? Elias aparece no monte para representar os crentes que serão arrebatados em Cristo Jesus. Quem achou, pode ler. Atos 1, versículo. Meu coração está aqui, eu estou. Atos capítulo 1, versículo 9. Me ajuda. Eu estive passando muito mal hoje. Eu tive um mal-estar muito grande hoje, né? Desde o dia que soube que estaria ensinando aqui nesse dia 28, eu me preparei para estar aqui. Vim com uma mensagem, com um estudo preparado. E hoje eu passei o dia todinho deitado, tomei 3 banhos para ver se recuperava, né? Abatido, estava muito cansado, fui trabalhar, mas voltei, né? Mas eu vim e minha esposa ainda disse assim: vai na noite, né? Descansa, você está passando mal. Eu estava com febre, vim no carro ainda sentindo alguns incômodos, mas eu vim aqui, sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Eu disse ao pastor que estaria aqui: tenho um compromisso com o meu pastor e tenho um compromisso com vocês.
porque sei que tudo que tenho não é meu, porque sei que tudo que Deus tem nos dado não é nosso, né? Nós só somos dispenseiros dos mistérios. Sabe o que é dispenseiro? Eu estava falando com a Daílton. Olha, Daílton, teve algumas coisas que eu não consegui anotar, não deu tempo para anotar. Eu não vou falar, consegui falar tudo, não me organizei. Ele falou, mas fica tranquilo que está aí dentro. Ele falou, está aí dentro, tu tem aí dentro. Está aí dentro, guardado. E eu lembrei disso, né? Nós somos dispenseiros. Quando falta comida, a gente vai lá na dispensa, né? Aí eu pego da dispensa, louvado seja Deus. Então hoje eu estou pegando algumas coisas da dispensa, né, meu pastor? Vou lá e estou tirando, estou botando na mesa para a gente poder se alimentar nessa noite da palavra do Senhor. Amém? Aleluia! Nós queremos que essa igreja seja conhecida como a igreja da palavra, compromissada com a palavra, que ama a palavra, que lê escola dominical, uma igreja dedicada à palavra, que não é levada em qualquer vento de doutrina, mas que ama a palavra, só segue o que a palavra diz. Amém? Louvado seja Deus! Nós não precisamos de nada aqui, só precisamos de ter a palavra de Deus no nosso meio. Aleluia! Glorifique ao Senhor nessa noite pela palavra de Deus. Leia, versículo 9. Atos capítulo 1, versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu os seus olhos. Amém? Agora, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. A hora passa, nós vamos entrar em uma conclusão. E eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aleluia. Quem puder ainda, 1 Tessalonicenses, não se canse de abrir a Bíblia e ler a palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os que ressuscitarem em Cristo estarão esperando a gente nas nuvens. E nós vamos nos encontrar com eles aonde? Nas nuvens. Aleluia. E a Bíblia diz, estaremos para sempre com o Senhor. Aí não haverá mais nada que poderá te separar de Cristo. Não haverá mais nada que possa te tirar a comunhão plena com Deus. Estaremos para sempre com o Senhor, o nosso Deus e o nosso Salvador. Aleluia. Essa é a esperança da igreja. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. O maior desejo da igreja
Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, eu teria muita coisa aqui falar, Aleluia. mas eu deixo para uma outra oportunidade. Meu Deus. As horas já se passam. Glória. Eu quero concluir. Você pode se colocar de pé? Pode. Adiciona novamente, irmão. Aleluia. Falando de experiência, eu gosto de falar, gosto de participar, porque quando eu estou dando estudo, eu gosto que as pessoas participem. O apóstolo Paulo, ele foi um dos homens que teve uma experiência marcante como essa do discípulo do monte. Porque ninguém prega para Paulo, quem aparece é Cristo glorificado. E a experiência ainda era maior do que a dos dois discípulos, porque ali eles viram Jesus como um homem se resplandecer. Mas para Paulo, Cristo apareceu glorificado porque já havia morrido. E aquela luz era tão forte e marcou tanto a vida daquele homem. Por isso que nós vemos um grande homem, uma grande chamada, porque também uma grande experiência. Naquela atualidade, ninguém pregaria para Paulo, todos tinham medo para Paulo. Então era necessário o próprio Cristo dar uma experiência marcante para Paulo. Ele pergunta: quem é o Senhor? E ele fala: eu sou Jesus. Olha como ele fala: eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Irmão, eu sempre digo, se Jesus quiser, ainda que não tenha pregador, ele dá uma experiência para o homem e traz ele para a presença. Meus irmãos, eu poderia falar sobre experiência em todo o livro de Atos dos Apóstolos, mas essa é uma das experiências. No capítulo 12, Pedro está preso. A Bíblia diz que ele não tinha chave e a porta estava aberta, ele saiu pela porta. Como é que pode isso? A Bíblia diz que lá estava fedorando numa laje, de repente desce um lençol. Aparece todo tipo de animal, animal que o judeu podia comer, ele mata e come. Eu nunca comeria alguma coisa impura. O próprio Paulo, Deus dá uma visão a ele, ele vai vir um homem, manda ir lá chamar na casa de Ananias, na rua direita, chamar a direita, por um homem chamado Ananias. E quando chega lá, o homem fala: eu já estava esperando, rapaz. Deus me apareceu e disse que esse aí é mais escolhido, né? Aleluia. Não, na casa de Ananias. Não, de Judas. Né? Na rua chamada direita, não é isso? Na casa de Judas, né? E também Cornélio, vai lá na casa de Cornélio. Não, Deus manda um anjo avisar ele, manda alguém lá na casa, lá em Jope, e chamar Pedro, porque ele tem um mistério para você. Quando ele chega lá, o soldado já estava esperando você, vamos embora. E Deus faz essas coisas, e eu creio nessas coisas, e nós precisamos, irmão, a cada momento, buscar as experiências de Deus, perguntar: Senhor, me mostra, me confirma, fala comigo, me revela. Aleluia. No livro de Jeremias 33 diz que: clama a mim, anunciar-te-ei, responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Amém? Deus tem coisas grandes para nós. Amém? Deus quer se revelar a cada um de nós de uma maneira muito especial. Se coloque de pé em nome de Deus. Eu posso orar, pastor? Nós vamos orar ao Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Numa outra hora a gente continua, né? Nós estaremos continuando num outro tempo, falar sobre as tendas. Quando Pedro fala: olha, Senhor, é muito bom estar aqui, quero fazer uma tenda para ti, para Elias e para Moisés, e vamos ficar aqui muitos, né? Depois nós continuamos, temos muito assunto, mas eu acredito que Deus nessa noite, Ele falou conosco, que Deus nos ensinou, que você vai sair daqui nessa noite levando o ensinamento da palavra do Senhor, que é o mais importante, amém? Se você anotou, estude em casa, né? Pergunte, se eu não estiver aqui, pergunte os obreiros, traga as dúvidas. Se uma outra hora você quiser me perguntar: isso aqui eu não entendi, eu vou estar aí pronto para responder os irmãos. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, aí pergunta lá para o nosso presbítero ali, que ele vai dar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero